Glória a Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 86. Salmo 86, uma oração de Davi. Eu vou fazer a leitura desse salmo e você acompanha na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que eu vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém? Eu queria repetir a leitura do verso 11. Diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Senhor, nós estamos mais uma vez diante de ti, e queremos, assim como o salmista Davi orou, pedir que o Senhor nos ensine o teu caminho, que o Senhor disponha o nosso coração, para que a gente possa, Senhor, andar na tua verdade, andar nos teus caminhos. Senhor, nos convença com a tua palavra, através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um salmo, mais um salmo de Davi, um salmo que Davi, como muitos outros, escreveu em meio às perseguições. E a gente não sabe aqui se ele estava sendo perseguido por Saul, ou se ele estava sendo perseguido por algum outro inimigo, mas a verdade é, o fato é, Davi estava passando por angústia, Davi estava passando por aflições. E na vida de Davi, lutas, perseguições, angústias, temores, eram situações e sentimentos mais ou menos corriqueiros, né? Você vai estudar e vai ler um pouco a respeito da vida de Davi, e você vai ver que ele foi uma pessoa que por muito tempo viveu situações que trouxeram para ele aflição, que foram adversas a ele. E a gente vai perceber que na nossa vida, o que parece não é muito diferente da vida de Davi. Por tantas vezes nós somos assolados por esses sentimentos, né?
de aflição, de angústia. Em ministrações anteriores aqui, né, as ministrações que os nossos supervisores trouxeram para nós, Clefson e Tiago, eles falaram um pouco do contexto global, da situação do mundo e de tudo que isso pode trazer ao nosso coração, né? As crises mundiais, as crises no nosso próprio país. E atrelado a isso, cada um de nós tem crises. Cada um de nós tem problemas, cada um de nós tem as suas lutas. E a gente, parece que quando a gente está assim nesse contexto de luta, de adversidade, que está enfrentando crise, parece que vem tudo de uma vez, ou é só na minha vida? Parece que tudo acontece de uma vez, parece que todos os gigantes resolvem nos desafiar de uma só vez. Mas, diante desse texto que a gente leu, diante do Salmo 86, e percebendo toda a vida do salmista Davi, do rei Davi, a gente vai perceber que ele foi alguém que aprendeu a enfrentar as dificuldades como poucas pessoas aprenderam. Davi foi alguém que desenvolveu na sua caminhada, foi alguém que desenvolveu na sua jornada um relacionamento com o Senhor. E ele foi forjado nas dificuldades, ele foi forjado nas adversidades, nas aflições. Davi, para mim, eu digo lá em casa que quando eu chegar no céu, eu vou tomar um café com Davi. E eu vou ter que perguntar a ele, como assim, Davi? Como é que tu vivia na antiga aliança com o coração da nova aliança? Você percebe isso na vida de Davi? Davi era alguém que tinha uma revelação maior, ele estava à frente do seu tempo. Ele não vivia de acordo com a lei, mas ele vivia de acordo com o coração de Deus. Ele era alguém que estava acima da média. E por isso, certamente, Davi, ele aprendeu a contar com o Senhor, que era o seu amigo. Assim Deus se refere a Davi, né, como sendo seu amigo. Ele aprendeu a contar com esse amigo para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as adversidades. E o que eu quero chamar a tua atenção, quando eu digo que Davi vivia uma revelação maior, é porque você sabe que na antiga aliança o Espírito Santo não estava dentro das pessoas. Ele estava sobre algumas pessoas, né? Quando Davi recebeu lá a unção para se tornar rei de Israel, o Espírito Santo estava sobre Davi. Então, ele não tinha o privilégio que aquele que confessa Jesus tem, que é ter o Espírito Santo dentro, morando nele. Davi era alguém que, apesar de não ter o Espírito morando dentro de si, era como se tivesse. Porque ele não perdia a oportunidade de conversar com o Senhor, de consultar o Senhor e de tê-lo como alguém que estava disponível em todos os momentos, especialmente nesses momentos de adversidade, especialmente nesses momentos de angústia. E nesse verso que a gente leu, o versículo 11, que nos diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Davi, ele nos dá um manual, ele nos entrega as chaves de como é que a gente se comporta quando a gente está passando por problema. Como é que a gente se comporta quando a gente está passando por tempos difíceis? Como é que a gente se comporta quando a adversidade bate à nossa porta? Então, eu queria estudar aqui um pouquinho com você, em 3 períodos, esse versículo, para que a gente pudesse entender um pouquinho das verdades tão profundas que eles podem nos ensinar. A primeira parte é: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Essa é a primeira verdade que Davi nos ensina. E aqui, eu queria que você percebesse que esse verbo aqui, ensinar, lá no original, no texto original, ele significa, ele tem o sentido de lançar, atirar, jogar ou derramar. E o substantivo caminho tem o sentido de estrada, distância, jornada, maneira.
Ou seja, era como se Davi estivesse dizendo assim: Senhor, que eu seja lançado, que eu seja atirado, que eu seja jogado no teu caminho, na tua estrada, na tua jornada. Que o Senhor derrame sobre mim a sua maneira de viver. Que o Senhor derrame sobre mim os teus hábitos e que o curso da minha vida seja atingido de tal forma que o meu caráter possa ser transformado. Você consegue entender o que Davi estava dizendo para Deus? Senhor, eu quero ser esmagado pela tua presença. Eu quero que ela me encontre de forma que eu não tenha outro caminho. Eu quero que ela me encontre de forma que o meu caráter, que o meu modo de viver, que as minhas escolhas não sejam mais minhas, mas sejam as escolhas do Senhor, seja a vida do Senhor. E aí Davi diz assim para a gente: ensina-me, Senhor, o teu caminho. E aí você pode se perguntar: mas qual é o caminho de Deus? Qual é o caminho de Deus? E a Bíblia nos traz alguns versículos que nos dão algumas pistas de qual é o caminho de Deus. Abra sua Bíblia lá em Romanos 11, 33 e 34. Romanos 11, 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, a palavra do Senhor está nos dizendo que os caminhos de Deus, eles são inescrutáveis. E o que é que significa essa palavra difícil? Inescrutável. É um caminho que não se pode investigar. É um caminho que não se pode sondar. É um caminho que você não pode entender completamente. Você entende? É um caminho que o Senhor te revela aos poucos. A Bíblia nos diz, no texto de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, existem coisas ainda encobertas, não reveladas a nós nesse caminho, porque o caminho do Senhor, ele é inescrutável. Você não tem como entender a mente de Deus, você não tem como entender completamente o caminho do Senhor, mas Ele te revela parte deles. Ele nos diz na sua palavra que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Então, aquilo que você sabe do caminho é para você e para a sua posteridade. Os caminhos do Senhor são inescrutáveis, mas a palavra do Senhor também nos diz: os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Isso você vai ver lá em Isaías, vai lá para Isaías agora, 55. Versículo 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Diz a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos
os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a palavra do Senhor está me dizendo e está dizendo para você que os caminhos de Deus não são os nossos. E o que isso quer dizer para mim e para você? Isso quer dizer que os caminhos de Deus, eles não seguem a lógica humana. Os caminhos de Deus não é aquilo que você está acostumado a fazer. Sabe, muitas vezes, as direções que o Senhor traz para a minha vida e para a sua, eles vão seguir uma lógica completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer. E é tão interessante porque na sua jornada você já viveu experiências anteriores com Deus, sim ou não? Você já viveu experiências anteriores com Deus. E naquelas situações, Deus te deu um caminho. E às vezes, a gente pode cair no erro de pensar: no passado eu fiz assim e deu certo, então agora eu vou agir do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz que o Senhor não nos permite investigar os seus caminhos, e que os caminhos deles são mais altos do que os nossos, e que os caminhos deles não são os nossos. Isso quer dizer que para cada situação há uma estratégia, há um caminho. Então, meu irmão, não fica apegado às suas estratégias, aquilo que você já viveu anteriormente, porque no passado você fez dessa forma e deu certo. Consulta o Senhor hoje para saber se é esse caminho que você deve seguir. Pede ao Senhor: Senhor, me lança no teu caminho. Senhor, me lança na tua vontade. Senhor, esmaga a minha vontade, para que eu possa trilhar os teus caminhos. E a Bíblia ainda vai nos dizer no texto de Oséias, capítulo 14, verso 9. Oséias 14, 9 nos diz: quem é sábio? Aquele que considera essas coisas, que tem discernimento, aquele que as compreende. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Então, os caminhos do Senhor são caminhos de justiça. Os caminhos do Senhor nunca irão te conduzir para a injustiça. Os caminhos do Senhor nunca vão te conduzir para as mentiras. Mas o caminho do Senhor é um caminho justo. Então, o salmista Davi estava dizendo: Senhor, quando eu estou sendo afligido, Senhor, quando eu estou sendo angustiado, Senhor, quando eu estou sendo apertado pelas situações, me ensina o teu caminho. Me ensina por onde eu devo andar. Davi estava clamando porque ele dizia: Senhor, eu não sei por onde andar, eu preciso da tua intervenção. Quantas vezes você se sente assim, sem saber que caminho seguir? Mas o salmista Davi está nos dando essa receita. Você pode clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me ensina o teu caminho. E você vai perceber por essas descrições da palavra do Senhor que o caminho de Deus não vai se apresentar para você como algo pronto, porque eles são inescrutáveis. Você vai perceber pela descrição da palavra do Senhor que ele não é exatamente um caminho que segue a tua lógica, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E você vai perceber que a trilha do caminho do Senhor é a justiça. O seu caminho está fundamentado na justiça. Sabe, a outra verdade que nós aprendemos com essa declaração de Davi no verso 11 desse Salmo 86 é: e eu andarei na tua verdade. Ele diz assim: Senhor, me ensina o teu caminho e andarei na tua verdade.
E aqui Davi está dizendo assim, ó: Senhor, eu irei andar com certeza, eu irei andar com credibilidade, eu vou proceder com estabilidade, eu vou me mover em constância, eu vou viver fielmente e serei confiável. Sabe, Davi estava dizendo: Senhor, se eu aprender os teus caminhos, eu vou ser essa pessoa que pode ser confiável, eu vou ser essa pessoa que anda em estabilidade e constância, eu vou ser essa pessoa que tem firmeza. Sabe por quê? Porque a tua verdade me fez morrer para mim mesmo. Sabe, quando Davi está dizendo assim: eu vou andar na tua verdade, ele está dizendo: acabou aquilo que eu penso, acabou aquilo que eu acho, acabou aquilo que eu sei, é a tua verdade agora que vale, é a tua verdade agora que dita o meu caminho. Sabe, todos nós fomos criados e temos uma carga cultural, um senso comum. E muitas vezes a gente quer ditar a nossa vida por isso. Mas Davi está dizendo assim: olha, na hora que a aflição bate à tua porta, na hora que a angústia vem, não é a receita que você aprendeu com a sua mãe que você vai fazer. Não é o conselho, sabe, dos influenciadores desse mundo que vai determinar o caminho que você deve andar, mas é a verdade do Senhor, é a palavra do Senhor. Davi está dizendo assim: olha, eu vou morrer para mim mesmo, eu vou escolher os teus preceitos, eu vou escolher a tua instrução. Sabe, há uma expressão que diz assim, ó: toda verdade é verdade de Deus. E aí é interessante pensar que algo, para ser declarado como verdadeiro, tem algumas características. Primeiro, ele deve ser descoberto, ele deve ser transcultural, ele deve ser imutável, ele não pode ser afetado por atitudes, ele deve ser absoluto e ele deve ser conhecível. Por exemplo, quando eu digo para você 2 mais 2 é igual a 4, isso é uma verdade. É uma verdade que pode ser descoberta. Ou seja, não foi ninguém que criou. Foi uma verdade que foi descoberta. Ela transcende todas as culturas. 2 mais 2 é igual a 4 no Oriente, no Ocidente, no Brasil, nos Estados Unidos. 2 mais 2 é igual a 4. Então, ela transcende todas as culturas. É também absoluto em sua factualidade, ou seja, é um fato, você não pode negar. 2 mais 2 é igual a 4. E também não pode ser alterado por sentimentos. Eu estou triste, então 2 mais 2 é igual a 5. Não. 2 mais 2 vai continuar sendo igual a 4, se eu estiver triste, se eu estiver alegre, se eu estiver pulando, se eu estiver deitado. Não é afetado por sentimentos. E pode ser, é uma verdade que pode ser conhecida por toda a humanidade. Então, um argumento, uma expressão para ser verdade, algo para ser verdade, deve atender todas essas características. Aí eu te pergunto, quem é que atende todas essas características? De não ser criado, de ser transcultural, de ser imutável, de não ser afetado por atitudes ou sentimentos, de ser absoluto e de ser conhecível. É o meu Deus e o seu Deus. É o Deus da Bíblia. Ele é a verdade. Nele reside a verdade e Ele é a verdade. Então Davi estava dizendo assim: Senhor, eu vou andar em Ti. Eu vou andar na Tua verdade. É o Senhor quem me guia. Você entende o nível de revelação de Davi? Eu não sei se vocês conseguem compreender isso. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele não, mas ele andava perseguindo ser guiado pelo Espírito. E essas são
qualidades de todos aqueles que buscam viver de modo que não sejam circunstâncias, não sejam as pressões que vão ditar como você se comporta, mas seja a verdade de Deus. Sabe, eu não estou falando de um evangelho utópico, tá, gente? Eu quero que vocês me acompanhem nisso aqui. A gente tem consciência dos problemas, eles são reais, sabe? Das crises no mundo, no Brasil. Você tem consciência dos problemas que você enfrenta. É verdade. Tudo isso é real, certo? Ninguém aqui está doido de dizer assim, não, está tudo certo. É real. Mas você tem uma escolha. Você vai ficar com a realidade dos fatos ou com a verdade imutável da palavra de Deus? Eu e você, nós precisamos escolher o que é que vai ditar as regras do jogo. O que é que vai ditar como você vai se comportar diante das pressões. Davi disse assim, olha, eu vou andar na tua verdade. Quando eu aprender a andar no teu caminho, Senhor, eu vou andar na tua verdade. Eu escolhi isso para a minha vida. Não tem Saul, não tem filisteus, não tem amalequitas. Eu escolhi andar na verdade de Deus. E você? O que escolhe andar? Davi escolheu andar na verdade daquele que não muda, o Senhor. E ele diz, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Olha, isso vem para o meu coração como uma flecha. Eu não sei como isso encontra o seu coração. Quando Davi está dizendo para Deus, Senhor, dispõe-me o coração, ele está dizendo, Senhor, una o meu coração ao seu. Una a minha alma à sua. Una os meus pensamentos aos seus. Disponha-me o meu coração, Senhor. Que não tenha mais o coração de Davi, mas tenha o coração de Deus batendo no coração de Davi. Ele estava dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor una o meu homem interior a ti. Que o Senhor junte a minha mente, a minha vontade, o meu coração, a minha alma, a minha inteligência, para que todo o meu temor, toda a minha reverência sejam devotados a ti. Davi estava dizendo assim, Senhor, se o meu coração for unido ao teu, eu não vou temer aos homens. Senhor, se o meu coração for unido ao teu, eu não vou paralisar diante das más notícias. Senhor, se o meu coração for unido ao teu, o terror não vai me abalar. A receita de Davi era estar completamente ligado ao Senhor. Sabe, eu fico pensando que tantas vezes a gente está conectado a tanta coisa, ligado a tanta coisa. Meu irmão, às vezes você acorda, você pega o seu celular e você começa a rolar a tela do Instagram, e você começa a ver mensagem do WhatsApp, ou então você vai ver as notícias do mundo, e daqui a pouco você diz assim, eu estou tão triste. Por que será que tu está triste, irmão? O que é que você está conectando ao seu coração? Porque eu não sei você, mas eu fico tão deprimida quando eu começo a ver as notícias, as crises globais, as crises no Brasil. Eu me lembro das minhas, aí junta tudo, aí eu disse, bora desistir de tudo agora. Porque se eu fizer essa rotina de todo dia abrir, ler notícia e rolar a tela, eu vou desistir dia sim, dia sim. Porque essas notícias, elas trazem medo ao nosso coração. Elas nos apavoram. Mas Davi estava dizendo assim, Senhor, une o meu coração ao teu. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Senhor, que eu tenha afeição a ti. Senhor, que eu tenha esse desejo que a gente cantou aqui na terceira canção.
dizendo assim: Senhor, eu estou pegando fogo. Sabe, as chamas dos teus olhos me queimam, e cada dia que se vai, eu estou te amando mais, mas parece que às vezes a gente está abandonando esse amor. E a gente precisa voltar para esse caminho de afeição ao Senhor. Sabe quando a gente gosta de alguém, a gente gasta tempo com esse alguém. E Davi estava dizendo: une o meu coração ao teu, Senhor, para que eu não tema a mais ninguém, somente ao Senhor, para que eu só tema o teu nome. Você está entendendo que esse era um homem que era perseguido por exércitos? Esse era um homem que era perseguido por reis? Esse era um homem que vivia se escondendo em cavernas? Esse era um homem que vivia arriscando a sua própria vida, simplesmente porque ele disse sim ao chamado de Deus. Davi, ele não estava sendo perseguido por Saul, porque ele estava em pecado. Ele estava sendo perseguido por Saul, porque um dia Deus disse a Samuel: vai lá na casa de Jessé, e você vai ungir um dos filhos dele, porque eu já rejeitei Saul, e eu achei um homem segundo o meu coração. Ele encontrou Davi, e Davi disse sim a esse chamado, e por dizer sim ao chamado, Davi começou a ser perseguido por mais de 10 anos pelo rei Saul. E é esse homem que diz: Senhor, une o meu coração ao teu, para que eu só tema ao Senhor. Sabe quantos temores assolavam o coração de Davi? Quantas ameaças à sua vida? Mas ele está dizendo ao Senhor: Senhor, eu não quero temer aos homens. E quantos de nós estamos nos paralisando porque a gente teme aos homens? A gente teme as más notícias. A gente teme se a economia do Brasil vai entrar em recessão. A gente teme pelo diagnóstico. A gente teme pela palavra. A gente teme pelo futuro. Mas Davi está dizendo: une o meu coração ao teu, para que eu só tema o teu nome. Essa tem que ser a minha oração. Senhor, une o meu coração ao teu. Eu não quero temer aos homens. E isso fala também de tantas outras coisas. Isso fala de você estar paralisado porque alguém um dia disse que você não podia fazer, e você temeu. Isso fala de você estar paralisado porque você não se sente capaz de fazer, e você temeu. Mas se você seguir a receita que Davi está te dando nessa noite, se o seu coração se unir em afeição ao coração do Pai, e você disser: Senhor, eu não sei porque o Senhor me ama, eu não sei porque o Senhor me escolheu, mas o Senhor me ama, mas o Senhor me escolheu, e eu resolvo somente temer a Ti. Uma igreja que não teme aos homens é uma igreja que se une em afeição ao Senhor e que não negocia o caminho que deve andar. Uma igreja que une o seu coração ao Senhor é uma igreja que entendeu que Ele é a verdade que esmaga a minha. Ele é a verdade que faz com que todos os meus conceitos, todos os meus planos, como disse Paulo, eu considero tudo isso como refúgio, por amor do Evangelho, por amor dessa verdade que é absoluta, que é o nosso Deus. Eu não sei o que tem na sua sacola aí, de temores, de aflições.
Eu não sei o que é que te aperta nessa hora. Mas a receita de Davi é entender, é aprender o caminho do Senhor. É andar na verdade, Senhor, e se unir em afeição. Você pode pensar, mas eu não sou Davi. Eu não recebi o título de homem segundo o coração de Deus ou mulher segundo o coração de Deus. Mas você está numa revelação superior. Você está num tempo em que o Espírito habita dentro de você. E a verdade é que você pode simplesmente se acovardar diante dessa desculpa, ou você pode se posicionar na palavra do Senhor, que te diz: não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Eu te nomeei, eu te designei para que você vá e dê fruto, e fruto que permaneça, a fim de que tudo é tudo, quanto você pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele te conceda. Sabe, você pode viver um evangelho que se conforma e diz: é assim mesmo, as coisas só vão piorar, eu não tenho o que fazer diante dessa situação. Ou você pode se unir em afeição ao Senhor e dizer: eu não vou temer. Eu queria que você abrisse pela última vez aí a sua palavra no Salmo 112. Eu vou fazer essa leitura. Diz assim: aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Essa é a verdade do Senhor sobre a sua vida, meu irmão, sobre a minha vida. Se nós decidirmos unir o nosso coração em afeição ao Senhor. Se nós dissermos ao Senhor: Senhor, ensina-me o teu caminho. E se o Senhor me ensinar o teu caminho, eu vou andar na tua verdade, Senhor. E eu vou unir o meu coração em afeição a ti, para que eu só tema ao teu nome. Sabe, Jesus nos disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Você está disposto nessa noite a unir o seu coração em afeição a Jesus? Você não precisa temer más notícias, meu irmão, minha irmã. Você não precisa ficar atemorizado. Jesus é o caminho,
Jesus é a verdade. Ele é a vida. Ele é tudo o que você precisa. Ele te ama e deu a vida por você. Você pode ficar de pé no seu lugar nessa hora. Una o seu coração em afeição a Jesus. Você não precisa ser governado pelas crises do mundo. Você pode viver a realidade e a verdade do céu.